Meus amados irmãos, uma boa noite para todos, graça e paz. Quero saudar a cada um, desejando que as mais ricas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e temos a oportunidade como igreja, mesmo com todo o distanciamento, isolamento aí que tem sido proposto, temos a oportunidade de nós desfrutarmos da comunhão em Cristo pela presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E eu quero então desejar que Deus te abençoe e também por esse privilégio, de poder compartilhar da palavra do Senhor, de nós estarmos voltados para aquilo que a palavra de Deus então nos ensina. E eu gostaria de chamar a sua atenção que a igreja do Senhor Jesus está atuante, a igreja está atuante em toda parte do mundo. A palavra de Deus está sendo proclamada, o evangelho da salvação está sendo anunciado, pessoas estão sendo transformadas. Quero chamar a sua atenção e dizer que a grande realidade é que não existe nenhuma pandemia, não existe nenhuma perseguição, não existe nenhuma provação que tenha condição de parar a igreja do Senhor Jesus. Ela está atuante, ela está avante, ela está militante. É a igreja do Senhor Jesus, gloriosa, vitoriosa, é aquela que avança sobre o poder das trevas, sobre aqueles que estão debaixo da sombra da morte, estão enfrentando o caminho das trevas. E assim então a igreja do Senhor Jesus, ela tem a missão, ela tem a ordem para buscar as pessoas, para alcançar as pessoas em toda parte do mundo, Eu quero então dizer para você que através da palavra de Deus nós podemos ser encorajados, podemos ser fortalecidos, podemos ser auxiliados, para nós assim superarmos as mais diferentes situações. E eu quero compartilhar com você sobre a necessidade, de, como igreja, nós cumprirmos a grande comissão. A necessidade da igreja de proclamar Jesus, de falar a respeito da salvação, de, assim, obedecer a ordem proclamada por Jesus para a sua igreja. E quando nós temos o texto de Atos, capítulo 11, a partir do versículo de número 19, Eu quero ler esse texto, Atos 11, a partir do verso 19, e nós encontramos um momento específico na história da igreja, quando eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, Nós encontramos a palavra do Senhor dizendo o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Está aqui, meus queridos, a palavra de Deus para nós. O evangelista Lucas, então, ele relata esta experiência, ele deixa retratado para nós com ensinamentos tão preciosos. Eu gostaria de dizer para você que a igreja, na obra missionária, na obra de evangelização, no cumprimento daquilo que Jesus deixou estabelecido para que a igreja pudesse ir até os confins da terra proclamando a mensagem do evangelho. E nós então encontramos aqui, primeiramente, que a igreja estava ali na realidade de Jerusalém, eles se encontravam numa condição, quase que podemos dizer, de acomodação. Eles estavam acomodados na situação que envolvia a cidade de Jerusalém,
mas aconteceu a perseguição, e diz que Estevão foi morto, foi apedrejado. A partir dali começa então uma perseguição mais intensa, e nós encontramos os registros que as perseguições elas foram aumentando, e quando você lê o livro de Atos no capítulo 8, você encontra uma perseguição que está ali contra a igreja, e eles foram dispersos, eles saíram e foram anunciando a palavra de Deus. Aqui então no capítulo 11, nós encontramos que aqueles que foram dispersos por conta da perseguição, eles estavam anunciando a palavra somente para os judeus. Só que a missão da igreja, a obra da evangelização, falar a respeito da salvação em Jesus, vai muito além de um grupo específico. Não era o fato de estarem focados apenas na situação que envolvia judeus, mas era necessário anunciar também para outras pessoas. E o texto então diz que eles começaram a anunciar também para os gregos, anunciar a mensagem do evangelho para os gregos, e diz o texto que quando eles ouviram a mensagem, eles creram. Esta é a lição importante para nós, porque deixa muito claro aqui, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Veja bem, a mensagem do evangelho da salvação em Jesus não está restrita a um povo, a um grupo específico, a uma nação, a uma etnia, a uma tribo. Na verdade, o evangelho da salvação em Jesus é para ser anunciado para todas as pessoas do mundo inteiro. Jesus falou isso: ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, a ordem da igreja para fazer missões, a obra da igreja para evangelizar, é para alcançar todas as pessoas. E muitas vezes nós também somos seletivos. Nós, como igreja, queremos alcançar apenas um grupo que nós denominamos como pessoas boas, pessoas que aparentemente têm uma vida saudável, têm uma vida, entre aspas, normal, e nós então estabelecemos um conceito ou um preconceito, e nós então selecionamos as pessoas que estarão recebendo a mensagem da salvação. Mas a palavra de Deus, ela mostra que a mensagem do evangelho de Jesus Cristo é para ser compartilhado com todas as pessoas. E assim então, este grupo de irmãos, eles anunciam a palavra, eles anunciam o evangelho também para os gregos. Esta é uma lição importante para nós. Nenhuma pessoa pode ficar de fora. Nenhuma pessoa, seja por uma questão que nós atribuímos a questão social, questão cultural, intelectual, seja de qualquer situação que for, nós não podemos deixar essa pessoa fora, deixar que essa pessoa não ouça a mensagem do evangelho. É importante para nós estarmos atentos a isso. Todos precisam ouvir de Jesus, todos precisam ouvir as boas novas da salvação. E é interessante que a responsabilidade nossa não é converter ninguém. A nossa responsabilidade como igreja não é de converter pessoas. Nós temos a responsabilidade de falar, de anunciar, de transmitir a mensagem do evangelho. A conversão é obra do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa para que ela se renda a Jesus, para que ela tenha a oportunidade de ser transformada. O texto então diz para nós que essas pessoas ouviram a respeito do Senhor. E o que aconteceu? O texto diz que essas pessoas se converteram ao Senhor, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Elas declararam a fé em Jesus. Não é uma questão de ouvir, de saber alguma coisa de forma teórica, mas elas foram alcançadas de forma pessoal e elas depositaram a fé em Jesus. Creram na mensagem do evangelho, creram naquilo que os discípulos estavam falando a respeito de Jesus. Jesus que veio, viveu, morreu, ressuscitou, vivo está. E eles estão anunciando sobre Jesus, falando de Jesus.
falando que Jesus, ele salva, que Jesus, ele liberta, que Jesus, ele perdoa os pecados, que Jesus transforma a realidade da vida. Era isso que estava acontecendo. Eles estão anunciando, e aquelas pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, elas creram e elas se converteram. A questão da conversão é um passo na direção do Senhor, é um retorno, ou seja, a meia volta, é mudança de atitude. Na conversão, diretamente está relacionado a arrependimento e fé. É a obra que acontece, a participação humana do arrependimento, do quebrantamento, da entrega incondicional a Jesus. Eles se converteram, que diz aqui o texto. A mensagem do Evangelho, ela confronta o pecado, o pecador, e o chama para uma mudança de atitude. Ou seja, a convocação é para o arrependimento, é para se converter a Jesus Cristo. A pessoa está indo na direção da morte e agora então ela dá meia volta, ela está indo na direção da vida, na direção do céu. Assim, a mensagem proclamada pela igreja desde o início foi essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem da igreja foi essa. Agora os discípulos saíram, eles saíram de Jerusalém, eles foram por outras regiões e agora estão anunciando a mensagem do Evangelho. As pessoas estão ouvindo e as pessoas creram, muitos creram. Mesmo que nós tenhamos a oportunidade para falar para centenas, milhares de pessoas, em que nós não sabemos quantos aceitarão a mensagem, mas a nossa responsabilidade é falar. E aquelas pessoas, ao ouvirem, elas poderão crer ou não. E aqui diz que muitos creram e se converteram ao Senhor. Uma outra realidade que o texto traz para nós é que a notícia da transformação da vida daquelas pessoas chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém. Veja bem, a maneira pela qual eles estavam se comportando, a transformação operada, a mudança na vida deles, o impacto do Evangelho na vida daquelas pessoas, daqueles que eram chamados de gentios, de gregos, que não faziam parte do povo judeu, né, do povo até então declarado como eleito, mas agora o Israel, não é, o povo eleito de Deus, é todo aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor. A igreja, seja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, eles ouviram a respeito do que havia acontecido lá, naquela região, aquelas pessoas que receberam o Evangelho, e agora então, a palavra de Deus diz que esse testemunho foi impactante e chegou também ao conhecimento da igreja de Jerusalém. Como é importante, meus irmãos, saber que através da mensagem proclamada por cada discípulo de Jesus, em que pessoas são convertidas, e a conversão verdadeira, porque a pessoa se entrega de verdade para Jesus, e assim então as pessoas tomam conhecimento dessa transformação, desta salvação. E o que acontece? Diz a palavra aqui que Barnabé, ele foi enviado pela igreja para ir lá, para conferir o que estava acontecendo. E o que aconteceu quando Barnabé, ele encontrou-se com essas pessoas? A palavra de Deus diz que ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. É o que está escrito para nós, que quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas, ficou muito alegre. Veja bem, que coisa extraordinária, não é? Como que nós, como igreja, ficamos felizes de ver uma alma transformada, de ver uma família transformada, de ver um grupo de pessoas transformados, que foram alcançados por Jesus, foram libertos das trevas, foram perdoados nos seus pecados, estão vivendo a vida cristã, deixaram os ídolos vãos, deixaram o mundo mau, deixaram as coisas que na verdade são de uma vida pecaminosa para viver a vida cristã, a vida com Deus. Como é especial. Barnabé ficou feliz. E como que nós ficamos também felizes, que encontramos uma pessoa, ela diz assim: eu agora sou salvo por Jesus, eu agora sou um servo de Jesus, eu fui alcançado pela graça, agora eu fui transformado, agora eu sou um salvo. E como é bom a gente poder ouvir isso, né? Como que faz bem para a nossa alma saber que uma família inteira foi transformada, né? Que uma família inteira se converteu a Jesus Cristo. E aí nós ficamos felizes. Foi o que aconteceu lá com Barnabé, este homem
tão especial na dinâmica de vida daquela igreja. Mas o texto continua nos ensinando aqui que aquelas pessoas elas foram alcançadas pela mensagem da evangelização, a igreja fazendo missões. Aquelas pessoas alcançaram pessoas que estavam fora do alvo inicialmente proposto para aqueles discípulos. Eles foram alcançar todos. E quando acontece isso, aquelas pessoas que se converteram, elas precisavam de fundamentação bíblica, teológica e doutrinária. Elas precisavam de um desenvolvimento da fé. Era necessário que agora que elas se tornaram novas criaturas, estavam iniciando a carreira cristã, era preciso que alguém com maturidade espiritual pudesse ensiná-las, instruí-las. E acontece justamente com a presença de Barnabé naquele lugar. O texto diz para nós: e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja bem, a questão da conversão, de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, dar um passo de fé é importante. Mas se não houver uma pessoa para cuidar, para ajudar, para incentivar na fé, para encorajar na vida cristã, essa pessoa, ela pode esfriar na fé, ela pode não progredir na sua vida cristã, pode não crescer na sua vida cristã. Veja bem, a comparação, a analogia que nós podemos ter, ela é muito simples. Você pega um bebezinho, se ele não for alimentado todo dia pela sua mãe, o que acontece é que esse bebê vai morrer. Talvez ali, comendo ali um pouquinho, alguma coisa ali, recebendo algum tipo de alimento, pode ficar subnutrido, e pode, na verdade, a consequência ser a morte. Então, quando nós pensamos na vida cristã, é um bebê, é a caminhada, é a vida espiritual que precisa ser alimentado. E agora então Barnabé, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês permaneçam no Senhor. Por quê? Porque essa realidade da permanência no Senhor. Veja bem, quando você lembra da parábola do semeador, diz o texto para nós que uma parte da semente caiu na beira do caminho. Aquelas pessoas receberam a palavra, mas porque estavam jogadas à beira do caminho, logo as aves vieram comer aquela semente. Ou seja, elas foram rapidamente tiradas do coração daquelas pessoas a alegria de caminhar na vida cristã. Uma parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. As coisas do mundo, elas sufocam a vida da pessoa que quer andar com o Senhor, mas de repente elas são sufocadas por essas coisas. Uma parte caiu no terreno pedregoso, não tinha solo, não tinha profundidade, não tinha como ter raiz, e de repente veio o sol e queimou aquela planta, aquela semente. E aí nós vemos que o tempo inteiro existem ações para impedir o crescimento espiritual de uma pessoa que crê em Jesus e o aceita e o recebe como Salvador e Senhor. Assim então, Barnabé, ele estava encorajando aqueles novos irmãos para que permanecesse no Senhor. A família podia chegar e dizer: deixa esse negócio, abandona esse caminho, essa não é a vida que nós recebemos, não é a herança que nós recebemos, deixa de seguir nessa direção. A família podia pressionar, os amigos da sociedade poderiam pressionar para que recuasse, para que retrocedesse, para que abandonasse aquele novo caminho, o novo caminho de seguir a Cristo. E aí então Barnabé está dizendo para que eles permanecessem no Senhor. Como é importante ter alguém que ajude, que ajude o novo crente, uma pessoa que aceitou, reconheceu Jesus, para que ela seja fortalecida na sua caminhada. Barnabé, então, não só ele convocou aquelas pessoas para que permanecessem, mas o texto continua dizendo para nós, veja bem, de forma muito específica, ele diz, não só para que permanecessem no Senhor, ele diz aqui para que aquelas pessoas pudessem desenvolver na sua realidade de vida, porque era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé tinha características, virtudes, qualidades, conhecimento
para ajudar aquelas pessoas, para falar do Espírito Santo, para falar dos dons espirituais, para falar do fruto do Espírito, para falar da nova dinâmica que a vida cristã, na verdade, necessita. Aquelas pessoas precisavam de ensino, precisavam de instrução, precisavam de correção, coisas que eram necessárias, que deveriam ser deixadas, coisas que precisavam fazer parte da nova vida cristã. E assim então, Barnabé, ele ensina aquelas pessoas, ele instrui aquelas pessoas a andar com o Senhor. Diz o texto que muitos outros se uniram ao Senhor pela presença de Barnabé. Ele ficou lá durante um bom tempo, um ano, ele ficou instruindo aquelas pessoas. Você pode pensar, instruindo no conhecimento da palavra, instruindo no conhecimento teológico, instruindo no conhecimento doutrinário. Tudo isso é importante na dinâmica de uma igreja. Na dinâmica, quando nós pensamos na obra da evangelização, ganhar uma pessoa é importante, mas fazer com que essa pessoa cresça na fé, desenvolva a sua fé, se envolva com o Senhor, se envolva com a igreja do Senhor, é fundamental. Assim, a palavra de Deus diz que ele saiu dali, daquela região, ele foi para Tarso e ele foi em busca de Saulo. Meus irmãos, que coisa extraordinária, né? Ele foi encontrar-se com Saulo e a palavra de Deus, então, ela descreve esta realidade. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram inúmeras multidões. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Veja que Barnabé, ele foi para Tarso de forma específica para procurar Saulo, o Saulo convertido, o Saulo que assustava pessoas, o Saulo que era um assombro para a igreja, o Saulo que era uma pessoa em que a igreja estava amedrontada pela sua presença de perseguidor, com autorização para torturar, prender e até consentir na morte dos cristãos. Mas ele se converteu. E Barnabé, este homem cheio do Espírito Santo, um homem bom, um homem cheio de fé, um homem cheio de qualidades espirituais, de virtudes morais. E este homem, então, ele vai em busca de Saulo. A Bíblia diz que quando o encontrou, ele, então, ajudou Saulo para que pudesse, então, cumprir a ordem de Jesus para a sua vida, para se tornar um propagador do Evangelho, um anunciador das boas novas. E então, ao levá-lo para Antioquia, eles ficaram ali e durante um ano eles ensinaram, instruíram, pregaram o Evangelho e muitas pessoas, diz o texto aqui, que numerosa multidão ouviu e atendeu o chamado da salvação. Interessante, porque quando nós avançamos para o capítulo 13, o que nós vamos encontrar é que a igreja separa, a igreja de Antioquia separa Barnabé e Saulo para uma obra específica de missões. E eles saem na primeira viagem missionária e alcançam cidades, famílias, tantos e tantos que são transformados. Veja bem como é extraordinária a obra da igreja. A evangelização. A responsabilidade nossa é de falar, é de pregar, é de anunciar o Evangelho. A conversão é obra do Espírito Santo. E nós precisamos ter alegria na salvação, alegria da salvação de pessoas, seja da nossa família, de amigos ou de pessoas que nós nem conhecemos. Precisamos ter alegria dessas pessoas serem salvas. Nós não podemos limitar, nós não podemos de forma alguma limitar as pessoas que estarão alcançando a mensagem, ouvindo a mensagem da salvação, porque todos precisam saber, todos precisam ouvir, todos precisam ser impactados e confrontados pela mensagem do Evangelho. E nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos para auxiliar as pessoas no desenvolvimento da fé, no crescimento espiritual, na busca da maturidade espiritual. Ser salvo
é com certeza a coisa mais importante. Mas no desenvolvimento da vida de um salvo, ele precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas pessoas que iniciam a caminhada cristã ficam muitas vezes sozinhas e necessitando de alguém para ajudar. Então, meu querido irmão, você que já tem Jesus como Salvador, duas coisas que eu gostaria de pedir para você inicialmente. Primeiro, para que você evangelize, fale de Jesus, fale da salvação de Jesus para uma pessoa. Segundo, que você coloque-se à disposição para ajudar alguém a crescer na fé, a crescer na vida cristã, na vida espiritual. Quero também chamar a sua atenção para que você peça a Deus para ampliar a nossa visão, para que vá além da nossa família, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, para que nós tenhamos a condição de obedecer a ordem de Jesus, quando ele disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A obra missionária, a obra da evangelização precisa acontecer para alcançar pessoas em todo o mundo, em todas as partes. E nós somos responsáveis por isso. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e a todos nós como igreja, nesse tempo, como igreja do Senhor Jesus, que Ele venha nos abençoar grandemente. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai eterno, nós somos gratos pela Tua palavra, Deus, pelo exemplo do passado, em que aqueles discípulos que foram dispersos por conta da perseguição, eles aproveitaram a oportunidade, eles anunciaram o Evangelho de Jesus e eles ali foram instrumentos vivos nas Tuas mãos para fazer com que muitas outras vidas, famílias, também tivessem a alegria da salvação. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude para que nada seja suficiente para impedir, ó Deus, a ação evangelística e missionária da Tua igreja. Deus, estamos enfrentando esse tempo de pandemia, mas sabemos que também é uma oportunidade extraordinária de falar do Teu amor e da salvação que há em Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor amplie, ó Deus, a nossa visão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, pedimos que o Senhor nos inquiete para nós falarmos dia após dia da salvação que há em Jesus. Também, ó Deus, para que nós tenhamos a condição de ajudar outros a crescer na fé, na maturidade, ó Deus, espiritual. Seja conosco, ó Deus, pedimos, clamamos, ó Deus, rogamos ao Senhor. Eu te peço, Deus, que abençoe a Tua igreja. Deus, a Tua igreja que está espalhada, Deus. Cada casa, Deus, é uma agência na proclamação do Teu Evangelho. Deus, cada família, Deus, que já tem, Deus, um compromisso com o Senhor, é uma igreja instalada anunciando o Teu Evangelho. Pedimos a Deus assim, clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Grande abraço. Assim, então, nós concluímos essa nossa meditação. Que Deus te abençoe.